Nós falamos aqui ontem a respeito da reforma que está sendo proposta na legislação eleitoral e é interessante que você tem algumas propostas boas que vêm acompanhadas de um caminhão de lixo. A Maria Caltabiano falou há pouco do problema do lixo e dos resíduos, né? Pois há um caminhão de lixo sendo despejado no Congresso Nacional com ideias nefastas para uma reforma da legislação eleitoral brasileira, que de certa forma tocará também na legislação partidária, dependendo daquilo que for aprovado. No meio há coisas boas, só que é preciso saber, porque não houve acordo, né? Eles começaram a discutir o problema no final da noite. Eu estava aqui trabalhando, o Manuel estava aqui trabalhando no jogo do São Paulo com o Vasco. O Ronald Gimenez estava saindo do trabalho, mas já se preparando para acompanhar o vôlei, que ele não perde. Pode ser qualquer horário da madrugada, ele não vai perder o vôlei. De jeito nenhum. Ainda perdeu o sono, né, Ronald? Lamentavelmente. Enquanto isso, eles estavam reunidos na comissão que trata do tema, num horário heterodoxo. E por que resolveram discutir isso naquele horário? Para servir o prato pronto. Ou seja, ó, já votou, não adianta mais mandar e-mail, mandar WhatsApp para deputado, não adianta nada. Não adianta discussão na televisão, já está pronto. Só que não foi assim, houve uma divisão. Infelizmente, o que eles estão discutindo e que levou a um estancamento, ao esbarrar da aprovação, é apenas a questão do distritão. Porque é incrível, parece haver consenso em relação a diversos outros temas, muitos dos quais estão naquele caminhão de lixo, fazem parte do lixo que pode ser jogado no plenário e, se o plenário aprovar, será jogado na sociedade brasileira. A questão do distritão, ela divide, não porque isso chama a atenção, né, do que move a política no Brasil. A discussão não é o que será melhor para a sociedade, o que representará uma representatividade mais efetiva, mais fiel àquilo que pensam os diversos grupos sociais. O parlamento é uma coisa fantástica, né? É fantástico, porque você tem ali, pelo menos em tese, você tem diversas linhas de pensamento político, sociológico, econômico, representadas. Diversos segmentos, não apenas econômicos, mas também linhas de pensamento, conceitos que representam partes significativas da sociedade, estão representados no Congresso. Então o parlamento é uma coisa fantástica. E a ideia, quando se discute uma reforma política, deve ser sempre aprimorar a representação, torná-la o mais próximo possível da fidelidade ao que pensam os eleitores que lá colocaram aqueles representantes. Nós não podemos perder o peso da palavra representante. Eles representam. Eles foram colocados lá como representantes de ideias, de conceitos que estão espalhados pela sociedade. Conceitos que são divergentes entre si, aí você vai ver no parlamento quais são mais representativos, ou seja, quais recebem mais votos, porque há mais parlamentares representando determinados grupos. Essa é a ideia. E qualquer reforma não pode perder de vista essa ideia da representação. Então a discussão deve ser o quê? O distritão
vai ser melhor para o país? Ele vai representar melhor o eleitor? Ele tornará o sistema de representação mais justo? Porque aqui, é claro, estamos falando de Câmara. Senado é eleição majoritária. Estamos falando de Câmara dos Deputados. Senado é outra história. Porém, o distritão, de certa maneira, apresentado, aliás, como fase intermediária até que o país entre no sistema distrital misto, ele, na verdade, faz do deputado também uma figura que emerge de uma disputa majoritária. É quem tem mais voto, simples. No Estado. Por que distritão? Porque, em vez dos distritos que você tem, por exemplo, Estado de São Paulo, então você teria um grupo de distritos. O distrito do litoral, o distrito da região de Presidente Prudente, o distrito da região de Ribeirão Preto, o distrito da região de Campinas, o distrito da região metropolitana da capital. Sempre tendo ali um grupo considerável de eleitores, alguns milhões de eleitores. E as disputas seriam em cada um desses distritos. E aí o sujeito que é eleito, ele tem que ter voto naquele distrito. Isso no sistema convencional de distrito. E aí, o distrital puro é uma majoritária, uma eleição majoritária em cada distrito. O misto tem um pouco de majoritária e um pouco de proporcional. E o distritão é fazer com que cada estado da União seja um distrito. Ou seja, o candidato lá de Santos, ele terá de buscar voto em Presidente Prudente. Em Campinas, onde há um número significativo de eleitores, porque ele passa a disputar uma eleição majoritária sem a consideração do quociente eleitoral. Agora, já mudaram. Já querem um distritão misto. O Brasil é incrível na sua capacidade de inventar coisas. Porque você tem o distrital puro, o distrital misto. Aqui conceberam o tal distritão para ser uma parte do processo, um elemento intermediário entre o sistema atual, proporcional, e o distrital misto. Mas agora querem inventar o distritão misto, que teria, em parte, o mecanismo majoritário, em parte, o mecanismo proporcional atual. Mas isso é apenas um dos temas. Um dos temas. Porque a Comissão Especial sobre Reforma Política, que na verdade está tratando aqui, basicamente, de reforma na legislação eleitoral e, claro, de decisões que podem afetar também o peso dos partidos e levar alguns partidos à inviabilidade. Aí você vai ter o quê? Vai ter a união, a fusão de siglas, né? Porque todos querem sobreviver. Todo mundo quer ter acesso à grana do fundo partidário. E também, se possível, do fundo eleitoral. Tem partido que só existe por causa desses fundos. A ideia é ter dinheiro público disso. Agora, quando isso passa a depender da representatividade, eles fazem fusões, porque não querem abandonar o negócio. E aí, 2, 3, 4 pequenos partidos viram um partido médio. Ou um partido pequeno é absorvido por um partido maior. Então, a comissão começou a discutir. O relógio batia ali 23h30. E o texto discutido é o texto substitutivo da PEC 125, que institui a adoção do modelo distritão no lugar do atual sistema proporcional. Não houve consenso. Esse distritão já foi derrotado em outras ocasiões. Mas ele é apenas parte do que está sendo proposto.
O fato é que o presidente da Comissão Especial da PEC, Luiz Tibé, do Avante de Minas, sugeriu que fosse votado um requerimento de retirada de pauta de forma simbólica. E aí, debate retomado agora, nesta quinta-feira, a ideia, disse o Tibé, era de extensionar e tentar construir um acordo. E aí o que acontece? Alguns partidos são radicalmente contrários ao tal distritão. Radicalmente contrários. É o caso, por exemplo, do PT. É o caso de parte do MDB. Mas é bom lembrar que, se aprovado na comissão, vai para plenário, e se aprovado no plenário, vai para o Senado. E o Rodrigo Pacheco já disse que não tem pressa. Por quê? A discussão sobre pressa. O Arthur Lira tem pressa e quer que tudo isso esteja aprovado, esteja batido o martelo até outubro, para que a mudança ou o conjunto de mudanças valha para 2022. Se não aprovar até outubro, ainda que aprovem depois, só valerá para 2024, dependendo de algumas mudanças que dizem respeito à eleição municipal, mas as grandes mudanças valeriam só em 2026. Para a disputa aí sim por cadeiras na Câmara e nas Assembleias Legislativas. Não há consenso e vale notar que alguns partidos mudaram de posição. Inclusive, o Valdemar Costa Neto, ele decidiu que agora apoia o projeto. Era contra, agora apoia. E outros são contrários. Dizem que isso vai enfraquecer os partidos. PT, PDT, PSD é dividido. MDB, dividido. Os contrários dizem que o distritão vai enfraquecer os partidos. Já o PSB, o PP, do Arthur Lira, do Ciro Nogueira, e o DEM, do Antônio Carlos Magalhães Neto, ACM Neto, eles acham que o modelo é uma boa escolha. E houve essa mudança de posição do PL, do Valdemar Costa Neto. E a Renata Abreu, relatora, ela passou a discutir a possibilidade de mudanças, ela já tirou coisas, já acrescentou coisas. Inclusive, eles queriam acabar com o segundo turno na eleição para presidente, colocando o seguinte: o eleitor vai lá e vota em 5 candidatos para presidente. Primeira opção, aí ele põe lá, candidato A. Segunda opção, candidato B. Então, não haveria o segundo turno. Não é? Seria um balanço, uma média dessas escolhas quíntuplas. O que é um sistema disfuncional, embaralharia a cabeça de muita gente diante da urna. Acho difícil que isso passe, mas não morreu ainda a ideia, porque ela retirou, mas depois voltou a negociar esse troço. Que é uma ideia ruim. É uma ideia ruim. O segundo turno é melhor do que essa ideia da Renata Abreu. Mas há outros temas, e nós ontem tratamos aqui de alguns que valem destaque. Basicamente, o que esse pessoal está tentando é, primeiro, reduzir a insignificância, possibilidade de partido político ser punido para valer pela Justiça Eleitoral. Se aprovarem esse pacote, esta parte do pacote garantirá impunidade a partido político. Impunidade que vai ser um desastre, porque será combustível para operações irregulares. Operações financeiras irregularidades que vão se estender, por exemplo, a Caixa 2. Há, inclusive, preocupados com a ideia de, tá bom, a gente reduz aqui o número de situações
que podem ser punidas, mas de repente tem caixa 2. Vamos colocar o seguinte: multa máxima de R$30 mil. Hoje, se você tem uma irregularidade do tamanho de R$2 milhões, R$2 milhões, a multa será de 20%. Portanto, R$400 mil. Eles querem reduzir a um número fixo, estabelecido, número absoluto, limite máximo de multas, R$30 mil. Mesmo assim, em casos gravíssimos, que não podem ser olhados com candura pela Justiça Eleitoral, que diz, isso aí não é nada, vamos perdoar. O que acontece, aliás, este ano agora, houve um perdão gigantesco para partidos políticos. Não é, pessoal do TSE, um presentaço para os partidos políticos. Por quê? Por quê? Eles desrespeitam leis, desrespeitam regras, fazem operações irregulares em financiamento de eleição e são perdoados candidamente. Por quê? Qual o interesse? Boas relações com os partidos políticos, é isso? Foi isso que moveu o TSE? Agora, não é só isso. Além de dificultar ao extremo a situação que levaria à punição a partidos políticos, além de reduzirem terrivelmente a possibilidade de um partido político ser de fato punido, os deputados que defendem essa proposta, esse conjunto de propostas, querem fazer uma festa descarada e vergonhosa com dinheiro do pagador de impostos, com dinheiro do erário, com dinheiro que é de todos. Nós temos no Brasil 2 fundos, o eleitoral e o partidário. O eleitoral, que tem muitos problemas, né? Até porque os parlamentares acabam tendo a possibilidade de ampliá-lo, aumentá-lo, como fizeram aproveitando a votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias, jogando de 2 para 5 bilhões e 700 milhões de reais. É incrível como esse troço está na casa de bilhões. Mas não basta. 2 bilhões só. 5.700. Não vamos arredondar para 6 não, para não afirmarem que estamos triplicando. 5.700. Aí o presidente diz que vai vetar e no final das contas vem acenando com 4 bilhões. Indecente. É dobrar. É jogar de 2 para 4. E aquele 1 bilhão e 700 milhões vira o tal bode na sala. Exemplo clássico. Tiramos 1 bilhão e 700 e dobramos de 2 para 4. Olha que maravilhoso. É indecente. Mas o fundo eleitoral virou uma necessidade dada a decisão do Supremo de considerar inconstitucional, o que é discutível, o financiamento privado. Porque não cabe ao Supremo discutir se é moral, se é imoral, se é conceitualmente defensável ou condenável. Cabe ao Supremo dizer se é constitucional ou não. Teoricamente, foi o que ele decidiu. Na verdade, o Supremo legislou, criou uma lei que não está na Constituição. Mas é fácil. Nós temos uma Constituição que é longa demais, grande demais, que quer abraçar o mundo, que quer estabelecer parâmetros para tudo. E aí é fácil você encontrar algo que dê base
para uma nova legislação. E o Supremo tem legislado com desassombro. Aliás, o Gilmar Mendes disse isso, que era um erro do Supremo tomar aquela decisão. Ele foi voto vencido. E ele disse que era um erro tomar aquela decisão. Por quê? Isso abriria as portas para o tráfico financiar campanhas, para grupos privados continuarem financiando partidos e políticos usando laranjas. Então, uma empresa distribui a doação em 100 CPFs, mas no fim, a empresa sabe e o beneficiado sabe quem pagou, de onde veio a grana, a quem ele deve aquela contribuição. Ou seja, você não exterminou o problema na relação promíscua que se desenvolveu entre público e privado, como ficou demonstrado no Petrolão, como ficou demonstrado, aliás, diversas vezes em outras operações, muitas delas, aliás, sufocadas pelo próprio Supremo, operações de investigação. Então, essa relação promíscua não desaparece com o fim do financiamento privado. Mas o financiamento privado está proibido. Ele acontece com pessoas físicas doando. E aí, claro, você tem todas essas situações, inclusive de dinheiro que foi lavado, porque veio do crime, seja crime de tráfico, seja crime de corrupção. Ele é lavado e aí distribuído para que diversos doadores apareçam, mas o dinheiro tem uma fonte só. Então o problema não foi resolvido, mas legalmente não pode a doação privada. Então você tem de ter pessoa jurídica. Então você tem de ter a doação ou a grana pública financiando as campanhas, que na prática podem ser feitas cada vez mais com menos dinheiro. A internet, ela tornou muito mais barato o ato de divulgar campanhas, divulgar ideias, divulgar candidaturas, chegar ao eleitor. A internet facilitou e barateou tudo isso de maneira radical. Além disso, as mudanças que foram feitas e que talvez desapareçam, proibição de showmício, tudo isso levou aquele festival caríssimo que era mostrado no horário eleitoral. Tudo isso levou à possibilidade de campanhas muito mais baratas. Campanhas mais baratas, porém, eles querem cada vez mais dinheiro público. Dinheiro do pagador de impostos, dinheiro do erário para as suas campanhas. E não pensem que pelo fato de ser fundo eleitoral que aquilo é absolutamente controlável. Não é. Há desvios e mais desvios. Aí aparece cota para mulheres. Os caras transformam isso, cota para mulheres, em um meio de ganhar dinheiro por fora. Ou o partido ou alguns caciques do partido, colocando mulheres que não têm nenhuma chance, dando a elas uma parte do recurso que oficialmente foi entregue a elas e o restante volta para o partido ou para os caciques. Bom, esse é o fundo eleitoral. Problemático, mas, por enquanto, ele precisa existir, já que houve aquela decisão do Supremo que só pode ser mudada no âmbito do Congresso ou se em algum momento chegar ao Supremo algo que provoque, com outra composição no Supremo, uma mudança de posição. Agora, o fundo partidário não tem justificativa. O fundo partidário é uma indecência. Ele significa o pagador de impostos, ele significa o cidadão financiando o partido político. O que é um partido político? Em tese,
É um conjunto de pessoas que pensam da mesma maneira sobre política, sobre economia, ou que concordam em pontos fundamentais, se agrupam e tentam convencer a sociedade que suas ideias são as melhores. Esse é o conceito do partido ideal, né? Os partidos, como diria o Drummond, é tempo de partidos, né? Tempo de homens partidos. Então, os partidos são criados representando ideias, representando conceitos que têm uma representação ou uma representatividade importante na sociedade, que são abraçados por partes consideráveis da sociedade. E aí eles disputam, vão para a eleição apresentando suas ideias. Mas nós não temos 30 conjuntos de ideias, 33 ideologias. A maior parte dos partidos, a maior parte está lá porque é um grande negócio. Porque ter um partido é um ponto de partida fundamental para fazer determinados negócios, para ganhar favores, para negociar, inclusive participação em horário eleitoral, etc. A legislação tem coibido cada vez mais isso. E eles vão arranjando brechas para a sobrevivência. Mas o que eles querem agora é que esse fundo partidário, que em si já é um absurdo, uma excrescência, uma indecência, um uso indevido do dinheiro produzido pela sociedade, da riqueza produzida pela sociedade, um assalto ao dinheiro que é de todos. Nessa reforma, eles querem aprovar o seguinte: podem usar à vontade. O fundo partidário, se aprovarem os troços, pode ser usado para partido comprar imóvel, comprar carro, comprar avião, comprar helicóptero, comprar terreno. Para que dirigente partidário ou não, um amigo, viaje num avião, num jatinho, com dinheiro pago pelo tal fundo partidário. E mais, não satisfeitos com todas essas possibilidades expressas, ainda querem colocar um item, adicionar um item que diz o seguinte: e também pode ser usado para outras situações que sejam importantes para o partido, conforme decisão da executiva partidária. Ou seja, o partido decide que ele pode pegar aquela grana que veio da sociedade, que veio do povo brasileiro, e possa usar aquele dinheiro para fazer uma grande festa, para comprar cerveja, para comprar pinga, para comprar uísque, para fazer um grande churrasco, para viajar de aviãozinho e para aumentar patrimônio, para comprar imóvel, para comprar carro, podem comprar um avião, o que quiserem fazer. E eles têm a coragem de colocar isso numa discussão sobre reforma política. Não tocam em nada de importante. Ninguém discute lá o fim do voto obrigatório. Nem deveria existir voto obrigatório. É um absurdo o voto obrigatório. Nem discutem isso. Estão apenas discutindo a melhor maneira de aqueles que lá já estão continuem lá, e por isso há essa divisão sobre o distritão. Uma parte acha que isso vai facilitar a vida de quem já está lá, outra parte acha que isso vai dificultar a vida dos caciques partidários, por isso estão divididos, não porque haja diferenças em conceitos a respeito do que é melhor para a sociedade, do que representa melhor o eleitor. E estão discutindo a melhor maneira de gastar o dinheiro do povo. Ronald. Bandeirantes acontece, interaja com a gente pelo chat que rola do lado do nosso vídeo no YouTube, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. A mesma coisa acontece no Facebook. Acesse aí as nossas redes sociais. No YouTube você curte a nossa página e no Facebook você curte, no YouTube você se inscreve no nosso canal. E na sequência já estará disponível nos principais agregadores o podcast do dia com o Cláudio Zaidan, é o Entendendo a Notícia. A gente já volta.